Olá a todos, sejam novamente bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de Java. Pessoal, então nessa segunda aula nós falaremos um pouquinho sobre os tipos primitivos de dados em Java. Galera, tipos primitivos, de forma resumida, são tipos de dados que eles não são representados por objeto e, portanto, eles não possuem métodos, ok? E existem alguns tipos de dados, né, que são primitivos no Java. A gente tem 8 tipos de dados que são considerados primitivos, ok? E esses dados eles variam com o tamanho, né, com a possibilidade de armazenamento que eles possuem, cada tipo deles, né? Então a gente tem o tipo byte, o tipo short, o tipo int, o tipo long, o tipo float, o tipo double, o tipo char e o tipo boolean. Então todos esses 8 tipos são considerados tipos de dados primitivos. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos mostrar um exemplo desses tipos primitivos também. Então eu compartilhei aqui com vocês a minha tela do NetBeans. Esse aqui é o exemplo que nós fizemos na aula passada. E hoje eu vou fazer o seguinte, galera. A gente vai criar um novo projeto. Tá? Então a gente vai vir aqui em File, New Project. Já vai estar marcado aqui Java Content e Java Application, que foi o padrão que nós adotamos na aula anterior. Eu vou clicar aqui em Next. Vou alterar o título do projeto padrão que o NetBeans me trouxe. Então, eu vou colocar aqui primitivos e vou clicar em Finish. Ele sempre vai criar, pessoal, essa estrutura com os comentários, tá? Então eu sempre gosto de estar tirando esses comentários para poder limpar um pouco a nossa interface, galera. Limpei aqui. A gente pode fazer aqui em cima, galera, algum comentário, né? Então eu vou colocar aqui um barra asterisco, asterisco barra, que é um comentário em bloco. A gente consegue comentar coisas aqui no meio também. Então, as variáveis, galera, que a gente vai estar vendo hoje, elas são do tipo tipos primitivos, né? Ou tipo primitivo. A gente tem, por exemplo, as variáveis do tipo primitivo que são do tipo inteiro, são do tipo numéricas, né? Do tipo inteiro, é a byte, short, int e long, tá? Todas elas são distintas no sentido de armazenamento, tá, galera? O byte armazena um valor bem pequeno, short armazena um valor um pouco maior do que byte. Por padrão, a gente costuma utilizar o int, tá, pessoal? Que ele armazena bastante. E o long, quando você precisa de números bem grandes. Então, mas por padrão, a gente costuma utilizar o int, tá, galera? Mas em algumas vezes vocês podem se deparar com esses outros tipos também, byte, short e long, ok? Eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, depois, mais para o final dessa aula, uma tabelinha com intervalo de cada tipo primitivo desse aqui, tá? Eu vou colocar aqui porque são informações mais teóricas, então eu vou deixar na tela um print para vocês com todas essas informações. As variáveis primitivas de pontos flutuantes, que são números decimais, a gente vai ter float e double, tá? Então elas também são diferentes na capacidade de armazenamento, tá, galera? O double ele consegue armazenar muito mais números do que o float. Então, quando a gente precisa de uma capacidade de processamento maior, a gente utiliza o double. A gente também tem os caracteres, né? Então, de caractere nós temos o tipo primitivo char. E por último nós temos os tipos booleanos, né, galera? Booleanos eles aceitam valores verdadeiros ou falso, tá? Então a variável vai ser do tipo boolean e a possibilidade de valores aqui é verdadeiro ou falso. E aí a gente pode fazer o seguinte, galera, a gente pode declarar uma variável de cada tipo, tá? Lembrem-se que o Java ele é fortemente tipado, então para cada variável que a gente criar, a gente precisa colocar o tipo na frente. Então a gente vai colocar aqui, por exemplo, a variável A1, ela vai estar recebendo o valor 1. Então olha aqui, pessoal, tem o tipo, o nome da variável e o valor. Lembrem-se, né, pessoal, que variáveis são valores
que são armazenados na memória do nosso computador, tá? Então, quando a gente cria uma variável, é como se a gente estivesse alugando um espaço lá na memória do computador. A gente vai dar um nome para esse espaço, né? Um alias, um apelido, que vai ser esse, no caso desse byte aqui, vai ser o A1. A gente vai dizer, galera, que aquele espaço que a gente está alugando, ele vai receber informações do tipo byte, por isso que a gente precisa, aqui no Java, especificar o tipo, e o valor que vai estar dentro do espaço da memória vai ser esse 1. Então, a gente sempre trabalha com esse conceito, né, de estar alugando um espaço na memória. E esse espaço, galera, ele fica alugado para nós somente em tempo de execução, só enquanto eu estou executando o meu programa. Assim que eu paro de executar, né, aquela variável, ela deixa de existir lá na memória. Então, é como se fosse volátil, né? Isso varia de acordo com a execução do programa, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um short. Short, eu vou chamar a variável de A2, também vai receber 1. A gente vai fazer o int, que é o mais comum. Vou colocar 10. Long, vou chamar de 4. Vou tentar colocar um número bem grande para o long aqui, pessoal. Olha, ele deu erro porque provavelmente o número está muito longo, tá? Então eu vou tirando uns aqui até ele ficar dentro da capacidade, ó. Ele aguenta números com várias casas decimais, né? Ó. Depois a gente cria um float. Float são números com casa decimal, né, pessoal? E para o float a gente precisa colocar esse F na frente. O que diferencia o float do double é justamente não só o tipo, tá? A gente vai colocar um double aqui embaixo para vocês verem a diferença. Vou colocar o double A6 com o mesmo valor. Reparem que o double não precisa colocar nada na frente do número, mas o float ele exige que você coloque o Fzinho aqui, tá? Além do tipo float, a gente precisa colocar o F aqui na frente do número também, tá bom? Agora a gente vai colocar um tipo char, que é o A7. Vou colocar, por exemplo, se a gente colocar 2 caracteres, ele já não aceita, tá, pessoal? Então, o char ele vai aceitar só um caractere, tá? Se você colocar 2, 3, reparem que ele já dá erro, tá bom? Ah, vocês podem estar perguntando, ah, professor, mas o que são esses balãozinhos que está aparecendo do lado esquerdo aqui, ó? Esses balãozinhos, eles não são erros, tá, pessoal? São alertas. O erro sempre vai aparecer assim, ó, com uma exclamação vermelhinha, tá? O alerta, ele vai aparecer amarelinho desse jeito aqui. Ele está falando que essa variável nunca foi lida, né? Nunca foi utilizada, porque a gente só está atribuindo valores, mas a gente não está usando em nenhum momento. A gente vai usar daqui a pouco com o system.out. Por enquanto, esses alertas eles vão permanecer. E aí depois a gente cria uma variável do tipo booleano e dentro eu vou colocar o valor true. Lembra que ele também aceita o valor falso, tá? True ou false. Agora, pessoal, a gente vai começar a mostrar, né? A gente sabe que são esses 8 tipos primitivos do Java. A gente pode trabalhar com esses 8 tipos. E agora a gente vai mostrar cada uma dessas variáveis. Então, eu vou colocar aqui um sort. Aqui eu vou mostrar o A1. Reparem, pessoal, que ele já tirou o alerta aqui, ó, da linha 12, tá vendo? Porque eu já estou utilizando o A1 para mostrar, tá? Então, quando a gente for utilizando, ele vai tirando os alertas. Aqui eu vou mostrar 2. Olhem que ele vai tirando os alertas, pessoal. Aqui eu coloco A3. Cada vez que eu uso, ele entende que não precisa mais do alerta, porque a gente já está utilizando a variável. O A5. Depois o A6. Descer um pouquinho a tela. O A7 e, por último, o A8. Então, são esses tipos primitivos dentro da linguagem de programação Java, tá, galera? Então, a gente vai executar esse programa. Reparem que aqui embaixo o pessoal ele mostrou para nós todos os tipos, os valores dentro de cada variável, tá, pessoal? Ele mostrou um aqui do byte, um do short, o 10 do int, esse monte de um aqui do long, o 5.5 do float, o 5.5 do double,
o A do caractere, né, do char, e o true do boolean, certo, pessoal? Então vai estar aparecendo para vocês agora aí na tela uma tabelinha com todos os valores possíveis, né, o intervalo de valor possível para cada tipo primitivo, tá, galera? Então vocês estão vendo aí o valor para o byte, o valor para o short, para o int, para o long, para o float, para o double, para o char e para o boolean, certo? Então fica a critério de informação para vocês esses dados aí de intervalos de possibilidades de valores para esses tipos primitivos, tá, galera? Voltando aqui para o NetBeans, galera, se eu fosse dizer para vocês quais os tipos que a gente mais utiliza no dia a dia na programação, eu poderia destacar aqui o int, tá? A gente usa bastante o int, a gente usa bastante o float e o double também, a gente usa bastante esses dois. O char a gente usa muito pouco, então eu poderia destacar o int, o float e o double, e em raras vezes também o boolean, tá, pessoal? Então a gente utiliza aí mais o int, o float e o double, né, desses 8 aqui que a gente está mostrando para vocês, tá? E com raras exceções o boolean e o char, tá bom? A gente vai ver que tem outros tipos também. Os tipos primitivos são tipos que não são representados por objetos, mas a gente tem tipos que são representados por objetos que a gente chama de classes wrappers. É isso que a gente vai estar vendo a partir da nossa terceira aula, tá bom, galera? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardo vocês até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.